Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje, numa segunda-feira, algo bem diferenciado para o nosso programa Sororidade em Alta. Eu, Flaviane Rapkin e Mônica Flowers. Boa noite! Recebendo hoje uma convidada muitíssimo especial, diretamente do Brasil, conectada conosco, Andréa Gonçalves. Boa noite, Andréa. Oiê, boa noite. E mais do que especial, um programa de hoje falando sobre a saúde da mulher. Quantas de nós não temos ainda as nossas dúvidas? Podemos até dizer, estou perguntando para uma amiga, mas estamos aqui para esclarecer alguns questionamentos, para dividir algumas angústias, para facilitar o entendimento até mesmo dos nossos companheiros com relação aos nossos sentimentos nesse momento de período menstrual, questões hormonais, saúde da mulher de um modo geral. Então, Andréa, por favor, se apresente para nós. Quem é a Andréa que vem falar conosco sobre tudo isso? É um prazer estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer esse convite, Mônica e Flaviane. Flaviane é uma pessoa muito querida que, quando eu estive nos Estados Unidos, me acolheu, me ajudou. Foi meio irmãzona, amigona, assim, a personificação em sororidade, né? Foi uma querida que é para a vida inteira, né? Bom, eu sou Andréia, eu sou fisioterapeuta, trabalho um pouco mais de 20 anos com saúde da mulher, fiz mestrado e doutorado na área de tocoginecologia. Meu trabalho começou com oncologia mamária, então eu cuidava de mulheres com câncer de mama, que fizeram mastectomia, que tiveram muitas implicações hormonais também por conta do tratamento. E eu migrei por força, assim, do destino para a área de obstetrícia. Então, hoje eu cuido de mulheres no período gestacional, né, parto e pós-parto. Ajudo as mulheres na amamentação. E no meio desse ciclo, eu também trabalhei com disfunções hormonais que provocam dor pélvica. Então, eu trabalhei com endometriose, dor pélvica crônica. Então, eu posso dizer que eu já trabalhei com uma boa parte das mulheres em todas as fases, né? Do início ao fim, só na infância, que acho que eu ainda não tive uma experiência ainda. A partir da menarca, né, da primeira menstruação, eu consegui trabalhar em todas as fases, antes de engravidar, engravidando, no período todo e no envelhecer. Então, como você também é doula, embora não tenha estudado, talvez seja trabalhar a infância. Sim, eu trabalho com os bebês que, na hora da amamentação, né, eu faço a Chantala, né, é um trabalho de início da vida, né, que a gente, as coisas têm cólica, às vezes irritações, né, ainda não existe a linguagem verbal, a linguagem é o choro, então muitas vezes a Chantala ajuda a interpretar, então eu posso dizer que eu tenho aí um caminho com as crianças. Também, né? E, bom, vou aproveitar para a gente dar uma engajada, né? O que você tem, essa questão da yoga, né? Eu sempre conversei com algumas pessoas, falam sobre a yoga, mas como ela pode ser benéfica, assim, né, diretamente falando, para uma mulher num período menstrual ou para o dia a dia da mulher? Qual é o benefício que realmente tem? Por exemplo, mulheres que sofrem de TPM ou estresse, como a yoga adentra, assim, na vida da mulher? Diretamente Olha, falando. Mônica, tem bastante coisa. Eu acho que a yoga, ela primeiro, ela equilibra o nosso sistema nervoso autônomo, né? Acho que além de todo o trabalho muscular, esquelético, de equilíbrio dos músculos, das fáscias, dos ligamentos, que estão relacionados aqui com a pelve, com o útero, ela tem um trabalho fantástico de baixar o estímulo no sistema nervoso autônomo. Então, você pensar que o sistema nervoso autônomo é um sistema neurológico
que está relacionado ao automatismo da gente. Então, a nossa digestão, ao batimento cardíaco, ao peristaltismo, né, a função hormonal, né, ovular, não ovular, né, menstruar e assim ciclar. A gente, quando tem um estímulo muito grande de cortisol, que é o hormônio do estresse e da ativação desse sistema nervoso autônomo, a gente desequilibra a parte que acalma, que é o parasimpático. Então, a yoga vai fazer justamente esse balanço entre o estímulo que a gente tem o dia inteiro, né? Trabalhando, telas, dirigindo, pouco sono, pouca alimentação, e assim, a gente não sabe mais relaxar. Então, a yoga justamente vai ensinar a respirar, a relaxar, para o sistema nervoso parasimpático, que é uma parte do autônomo e está relacionado com o relaxamento, ser acessado com mais rapidez. E isso equilibrar também os nossos hormônios. Então, as posturas invertidas que a yoga traz, que vão justamente equilibrar a nossa hipófise, elas são um bálsamo para a nossa TPM, porque a disfunção ali na nossa menstruação está muito relacionada com a hipófise. A hipófise é aonde vai ser estimulado os hormônios da ovulação e da menstruação. Então, yoga, quando eu comecei o meu trabalho de doutorado, o meu primeiro público que eu queria estudar era as mulheres que tinham tensão pré-menstrual e o efeito da yoga nisso. Mas, como eu estava dentro de um programa que o meu professor estudava muito endometriose, ele falou, a endometriose tem uma disfunção hormonal e eu quero que você estude a endometriose. Então, eu acabei cedendo, né, e fazendo o trabalho com a endometriose. Mas o benefício foi tão bom para elas que eu acredito bastante que a gente consegue projetar isso para o trabalho com as tensões pré-menstruais. Que incrível essa pergunta da Mônica aparecer agora e responder tantas outras, né? Acho que até ela ficou assim, nossa, eu perguntei uma coisa e respondi, olha... Mas né, vai engajando, nós né? estamos aqui dando um share mesmo, compartilhando o programa agora, né? Isso que a Mônica está fazendo aqui com as nossas redes, com as nossas plataformas. Estou mandando para o mundo inteiro. Literalmente, viu? Japão. Nossa, que legal! Vou ficar famosa. Muitas pessoas do Brasil nos assistem e muitas pessoas da comunidade aqui em Philly também, arredores que nos assistem, podem colocar perguntas também, se tiverem esse desejo, nos comentários, né? Que está aí online, ao vivo, através da página da rádio, no Facebook. André, compartilhem também, porque a gente vai falar sobre saúde feminina, as questões hormonais, porque é importante, porque toda mulher é movida por hormônio. E não é fácil, né? Principalmente quando está na semana da TPM, né? Você tem problema? Alguma coisa assim? Acho que a minha... Eu não sei, até outro dia, eu não sei com quem eu comentei isso, esse negócio da TPM, muitas pessoas só pensam em tensão pré-menstrual, e eu sinto que, para mim, é muito mais drástico a tensão pós-menstrual. Eu sinto em mim a minha necessidade pelo doce que as pessoas comentam, a minha irritabilidade muito maior após a minha menstruação, após o meu ciclo, do que antes. Não sei se isso é algo comum, eu não sei se existe... já sei com quem eu falei, foi com a Fernanda que faz as massagens. Mas, para mim, o meu pós, eu acho que é mais assim... O meu é pré, me dá dor de cabeça. Por que dá tanta dor de cabeça um dia antes? Que hormônio que baixa? Tem algum hormônio responsável por isso? Porque não é brincadeira. Eu tenho enxaqueca na véspera, isso sem dúvida aí não tem medo. A progesterona faz isso, né? A progesterona, quando ela sobe um pouquinho antes dela cair, ela sobe um pouco mais que o estrógeno na segunda metade do ciclo. E aí ela é vasodilatadora. Então, ela vasodilata tudo. É por isso que a gente incha, é por isso que a gente fica esquecida, é por isso que dói a cabeça, é por isso que a mama fica dolorida, a barriga fica inchada, porque a função
da progesterona é entumescer. A função do estrógeno é proliferar, né? Então, a gente, assim que menstrua, dentro do endométrio, aquilo vai ficando escasso, né? O tecido endometrial, que é a parede interna do útero, vai afinando com a menstruação, porque vai embora, né? E aí, toda a primeira parte do ciclo hormonal, a fase folicular, que a gente chama, ela vai aumentar essa proliferação de células. Mas não adianta a gente ter muitas células se ela não estiver gordinha e nutrida de sangue, para quando acontecer a fecundação, aquilo ser rico e nutrir o bebê. Entendeu? Então, a progesterona significa progestação, ela engorda, ela entumece a parte interna do útero, e é aquilo que descama quando não acontece a fecundação, entendeu? E ela não é seletiva, né? Na verdade, a ação dela maior é óbvio que é no útero, mas é também nas mamas, né? É também no nosso cérebro, né? Porque a gente tem receptor de progesterona no corpo inteiro. Então, por isso que dói, por isso que a gente fica irritada, mais sonolenta. A progesterona é um hormônio que é relaxante. Ele baixa nosso ritmo, por isso que a gente fica mais embotada, que a gente fica olhando mais para dentro, a gente tem vontade de chorar, né? A progesterona, ela é... Ver a realidade, naquela semana eu enxergo tudo ao contrário. Ou será que eu enxergo tudo o que é mesmo? Não, com certeza você tem aguçado a sua intuição. Eu lembro da psicóloga falar isso para mim, acho que tinha uns 19 anos, quando eu fui a primeira vez à psicóloga, e ela comentou assim: preste atenção no seu dia a dia, porque no momento da TPM, os seus sentimentos, as suas angústias, eles se aguçam, mas eles existem no restante do mês. Talvez você não esteja prestando atenção nos seus probleminhas ou nas suas inquietações durante o seu mês, em que você está mais agitada, está produzindo mais, e nesse momento em que a Andrea explica de um modo mais científico, em que você dá esse calm down, né? Que você dá essa parada, é a hora que você começa, tipo, véspera dos 30 anos, né? Para quem já passou por isso. É a hora que você parar e fala, opa, o que está acontecendo? Mas acontece todo mês, né? Não só uma vez. Com a gente acontece também, véspera dos 30, dos 40. Dos 45, por aqui é 45 já. A gente está toda aqui, ó, nem comenta. Estamos ali. Não, mas vamos falar, mas tudo bem. Eu ainda estou feliz que eu ainda estou menstruando. Acho que eu vou ficar mal quando eu parar de menstruar. Ah, tá. E a gente já chegou nesse outro processo que é o da menopausa, né? Não, ainda não. Ainda estou super certinha, ciclando, adoro. Foi uma relação ótima com a minha menstruação, sempre tive. E aí eu fico com um certo... Desculpa. Eu não desejo sair do assunto, mas ao mesmo tempo tem essa abertura que foi dada aí logo nessa primeira pergunta com yoga. Não só para mim, que para mim muitas pessoas que me conhecem já acham evidente essa pergunta, mas para outras pessoas também que ainda não tiveram filhos biológicos ou que em idades menos avançadas do que a minha ou mais avançadas têm essa intenção. A maneira que você colocou da yoga ficou muito clara a necessidade desse relaxamento mental para o seu universo feminino funcionar numa boa, até mesmo para a ovulação. Porque, trocando em miúdos, quando a gente fala de todo esse contexto feminino, a gente tem muito mais voltado, você precisa relaxar, você precisa relaxar. É um enfoque muito grande na sexualidade, num ato. Mas quando você trouxe essa questão da yoga no começo, mostrou mesmo esse seu desligar literalmente com esse mundo, com o computador, com o telefone, com a rotina diária, fazer os seus hormônios trabalharem novamente de uma outra maneira, até mesmo para a sua ovulação. Eu acho muito bacana você reforçar isso logo no começo. Acho que eu porque... não só 2. Oi? Fazer yoga 5 vezes por semana agora. Porque, na verdade, Flávia, eu acho que a gente foi educada, como a gente estava falando um pouquinho antes, a gente foi educada para não entender o nosso ciclo hormonal, né? Isso é meio ancestral, né? O patriarcado, vamos dizer assim, fez a gente acreditar que a nossa menstruação é uma coisa impura,
é uma coisa suja, né? Existem culturas em que você não pode tocar no leite, porque o leite vai talhar, você não pode entrar em templos religiosos, você não pode estar em contato com um homem durante a. Não pode lavar o cabelo. Então, assim, tem coisas. Assim, se você for ler, é muito interessante até, né, ver esse simbolismo, né, de como a mulher foi. Vocês imaginam os nossos ancestrais, né, os homens das cavernas, né? Eles olhavam as mulheres como seres poderosíssimos, porque a gente menstruava uma vez por mês, sangrava e não morria. Que ser é esse que sangra e não morre? E que ser é esse que depois de um tempo sem sangrar dá à luz a um bebê? Então, assim, isso é muito arquetípico, sabe? E aí isso foi. Acabem com isso, o patriarcado falou que isso é sujo, que isso não pode, e o nosso mundo capitalista fez a gente fazer o quê? Produzir como os homens. Então, a gente é muito masculinizada no nosso comportamento. Então, nós temos todos os dias que funcionar exatamente como eles. Produzir, 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 clareza mental, articulação, produção, proliferação. E a gente não é assim. A gente cicla. A gente tem uma fase estrogênica que é, inclusive, derivada, né? O estrógeno é derivado da testosterona, em que a gente funciona como eles. A gente fica com a pele saudável, com a voz suave, porque ela é bem a nossa característica. A gente tem a libido mais aumentada na fase estrogênica, a fase da ovulação. A gente quer ter relação sexual. O muco cervical está favorecendo a fecundação, porque ele está mais alcalino e a vagina é ácida e mata o espermatozoide. Então, na ovulação, tem toda uma orquestra de hormônios, né, que vai acontecer. Aí não aconteceu nada, não engravidou, não teve a fecundação, então a gente vai menstruar. E a menstruação, antes de acontecer, ela acontece na fase progesterônica, que é pró-gestação. Então, ela está preparando o corpo para uma gestação. E quando a gente está preparando o corpo para a gestação, a gente está preparando o ninho. A gente não está ligando para o mundo externo. A gente não quer produzir que nem os homens. A gente quer acumular. Então, a gente quer comprar comida, a gente quer cuidar da casa, a gente quer ficar quietinha com uma canequinha assistindo Netflix, entendeu? A gente não está afim de muito papo, de muita loucura. Então, se a gente souber aproveitar o ciclo de um jeito favorável, né? Então, por exemplo, uma reunião importante, não vou marcar na minha tensão pré-menstrual, na minha fase progesterônica, uma decisão importante. Ou se isso não tiver como ser feito, aprender altos cuidados. Então, eu vou dormir mais cedo, eu vou fazer mais uma aula de meditação e de yoga, um escalda-pé, gente, salva o útero, né? Porque é o quentinho do pé, lá pelos meridianos ali da medicina tradicional chinesa, tem toda uma explicação. Então, as mulheres antigas, as nossas avós, porque elas não têm essa relação com a menstruação? Elas emendavam uma gravidez na outra e uma lactação com a outra. Então, elas menstruavam muito pouco. A gente menstrua muito mais atualmente. E aí resolveram patologizar, falar que menstruar é uma síndrome. E não é. Você ter dor de cabeça no pós-menstrual é você, Flaviane, isso não é um problema. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar a menstruação como algo saudável, né? Algo positivo, que gera muitas memórias, embora a gente tenha que quebrar esse ciclo de memória negativa, né? E assim, começar a falar da menstruação como menstruação, não como, tá de Chico, tá naqueles dias, tá de TPM. Não, vamos falar, olha, eu tô menstruada hoje. Semana de TPM, todo mundo. Eu ouço assim, eu vou pro morro essa semana, eu vou ficar no morro. Não, mas não pode falar. A gente fica estranha mesmo. Agora eu tô. E parece que depois dos 40 piorou.
Vem o frio, vem o calor. Vem o frio, vem o calor. Você fala, é TPM ou menopausa? O que está acontecendo? Então, esses nossos sintomas, quando eles ficam exacerbados, Mônica, eles podem dizer que pode ter alguma disfunção, né? Como que está a alimentação, a ingesta de gordura, a ingesta de carboidrato? Carboidrato é uma coisa inflamatória, né? Carboidrato refinado, vamos dizer assim, né? Aquele que não é bom, que é super processado e ele é inflamatório para o nosso corpo, ele vai piorar nossos sintomas de TPM. Tem gente que o laticínio piora muito, então tira essas coisas na fase da TPM. Eu sei que, André, como? Eu morro de vontade de comer um doce. Tenta ir tirando aos poucos. É lógico que você não vai tirar de uma vez na primeira, mas no antes de chegar na TPM e tentando tirar, quando você já não está com tanta fúria de doce, entende? Na fase estrogênica você vai diminuindo aos poucos. Na verdade, é um treino, sabe? Tudo que a gente estimula o cérebro, ele vai entendendo que aquilo pode ser diferente, entendeu? E aí o estímulo não tendo, você não fica processando aquele estímulo toda hora, sabe? Então, se você estimular o seu cérebro para relaxar, para meditar, para acalmar, com certeza vai ser mais fácil você acessar isso, entende? Eu quero fazer uma correção. Eu tenho, sim, meu pré-menstrual que me conta que as coisas vão acontecer. Um dia antes da minha menstruação, eu tenho, sim, essa enxaqueca que nenhum remédio cura. Tanto é que eu já tenho, assim, devo menstruar amanhã, porque essa dor de cabeça não é uma dor normal, eu não costumo tê-la. Então, é só, tipo, uma vez por mês. Aí a minha tristeza, assim, o meu cansaço, ele acontece sim antes de eu menstruar. Mas a minha irritação, ela vem na pós-menstruação. Isso que eu digo que eu falo que é diferente. Porque eu tenho amigas que irritação vem muito antes. E para mim vem logo nesse pós. Talvez nessa troca hormonal que acontece, dá esse efeito em mim. Aí durante anos eu fiz isso que a Mônica acaba de comentar. Eu tinha lá para mim marcado assim, devo menstruar na semana tal, e já ficava meio que me policiando, no sentido, não no sentido de melhorar o meu momento futuro, mas no sentido assim, já vou deixar avisado que eu vou estar na TPM, sabe assim? Mas foi algo que, como a Andrea disse, um hábito, ele não é uma necessidade. Então, eu tentei recriar esse hábito. Aí, hoje em dia, eu tenho um calendário, que é até um aplicativo, que hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Então, eu tenho um aplicativo no celular, onde eu marco meu primeiro dia, o meu último dia, ele me dá o período da minha ovulação, ele funciona basicamente ali, não é nada, não diria que é algo científico, que eu faço um acompanhamento médico através dele, não é isso. Mas ele me dá uma direção. E muitas vezes, eu consegui lidar com situações indesejáveis por me reconhecer nesse momento. Por eu saber que eu estou fazendo parte desse momento em que a minha instabilidade emocional ela tá abalada, eu estou sentindo mais tristeza, eu tenho uma facilidade mais para o choro nesse momento, né? Então, por causa disso, eu digo assim, isso não é daquela pessoa, isso é meu, vamos repensar isso com outro. Por exemplo, enquanto estava num outro tipo de trabalho mais físico que eu fazia antes, com as limpezas, eu procurava não ter esse trabalho no sábado, naquela semana, porque eu sabia da minha exaustão, que é justamente o que você explicou sobre essa alta desse progesterona, depois a queda dele, acho que eu não falar o nome do hormônio errado. Então, essas tentativas, elas são muito válidas e melhoram muito a vida da gente, né? É incrível como se conhecer. É muito autoconhecimento, né? A menstruação, ela traz esse presente, né? Vamos dizer assim, que é o autoconhecimento. Você saber quando você está ovulando, quando você está mais produtiva, quando você está mais com a libido mais alta, né? Um desejo sexual aumentado, que não necessariamente, né, a libido está relacionado com o desejo sexual, mas com a libido a vontade de fazer as coisas, né, o teu desejo onde ele está, né, e que é natural que a gente se recolha, né. Isso durante um tempo não foi visto como natural, e é muito natural. A gente tem que
falar isso para as pessoas, principalmente as mais novas, e as meninas hoje são fantásticas, as mais novinhas, né? Elas estão descobrindo maneiras de de se relacionar com a menstruação muito diferente da gente, né? Maneiras sustentáveis, né? Os coletores, né? Os coletores são um jeito de você olhar o seu quanto que você sangra, né? Porque, assim, na minha cabeça, quando eu tinha a idade delas, eu imaginava que eu sangrava litros. E é 150 ml o período todo, entende? Vai tirando. Então, é muito louco. E aí, dependendo do que você come, o seu sangue que você joga lá na plantinha, tá mais diluído ou menos diluído, tem muito a ver com a tua alimentação. Elas dão um banho na gente, quando elas entendem que a menstruação pode ser uma super aliada, elas falam que, assim, eu tenho amigas doulas que usam os coletores, e os coletores, elas colocam o sangue menstrual nas plantas, só que você tem que diluir em água, porque senão você mata as plantas de tanta nutrição que tem. Olha que louco. É tão nutritivo. E aí você não gera um lixo para o planeta, né? Tem as calcinhas absorventes, gente. Calcinha absorvente é uma calcinha que você lava. Ela tem uma tecnologia de um tecido que é lavável, pode lavar 50 vezes, e elas têm para tudo quanto é fluxo. O início do período, no meio do período que vem mais e no fim que vem menos. E a minha filha me ensina muita coisa. Eu tenho uma filha de 19 anos. E me conta essas coisas e eu acho assim, uau, já usa, né? Já usa, não se adaptou a absorvente. Olha que coisa incrível, né? Ela não polui o mundo. Eu acho bacana ouvir isso, porque também eu lembro a Flaviana do adolescente falando sobre menstruação e tinha muita cólica e tal, e tinha o medo da endometriose, que hoje já sei que não é um caso, mas eu lembro de olhar para a menstruação como algo sujo, chato, desagradável, aquele calor, ter que usar absorvente, isso lá em 1990, né? Não pode ir para a praia, né? E aí, de repente, alguém me veio com essa palavra, não vou recordar quem é, mas que veio com que a menstruação é um renovo, que ela limpa o seu organismo também, que ela, além de tudo, representa para quem está querendo ter um filho, ela representa esse renovo do organismo, essa preparação e tal. E eu lembro de ouvir isso cai muito bem para mim. E a partir de então, lógico que eu me sinto incomodada às vezes com absorvente ou com alguma situação ou outra, mas eu tive uma visão um pouco diferenciada disso. Lógico, também é muito particular, né? É muito cada um dentro da sua expectativa, dentro da sua realidade de vida. E é também como a sua mãe se relacionou com a menstruação, né, Flaviane? Porque assim, a gente vai vendo as mulheres da nossa vida. E isso é muito louco. Outro dia passou um programa aqui no Brasil, um programa, Papo de Segunda, é um programa só de homens, é tipo Saia Justa de mulheres na GNT, mas é só homem falando, e foi uma mulher falar sobre menstruação. E eles todos, da nossa geração, 40, um pouco mais novo, talvez, e um pouco mais velho, mas assim, né, contemporâneos. E eles começaram a falar que eles tinham irmãs e que eles nunca viam as irmãs menstruadas, que eles nunca viam sangue, ou eles nunca viam papel higiênico com sangue no vaso, né, ou sangue no vaso. Então, assim, era uma coisa escondida, a gente escondia. Eu lembro, eu ia na sala, eu saía com o pacotinho e eu enfiava embaixo, não sei o que lá, ninguém podia ver, ninguém podia saber que as meninas estavam menstruadas, né? Então, era uma vergonha pra gente, acho que era isso, né? Então, é muito desconstruir mesmo agora, né? A gente está numa desconstrução de que a menstruação é ruim, ou de que a menstruação é tão importante que quando ela não vem e você não está grávida, apresenta um problema. Quando você tem um excesso de menstruação, é um problema. Quando você menstrua longos períodos, é uma disfunção. Então, assim, ela aponta até patologias. Então, a gente tem que agradecer que a gente menstrua, que a gente é cíclica, né? A questão mais triste disso tudo é que essa fase né, ela está falando o pós para ela e o pré.
que é na semana. É complicadíssimo mesmo. Por isso que, assim, é bom realmente ver essa questão de alimentação, praticar yoga, que realmente eu creio que traz mais equilíbrio. São essas coisas, assim, que ajudam a melhorar. Mas como a gente faz num momento, às vezes, tão corrido da vida, onde está tudo acontecendo ao mesmo momento, o que eu posso fazer? Só na questão da alimentação eu posso melhorar mais? Existe algum chá que possa ajudar? Digamos que eu tô corrida e eu não consigo praticar yoga. O que eu posso ter dentro da minha casa para ajudar a aliviar isso? Existe algum Olha, eu, benefício assim? Olha, uma alimentação assim, ou o uso do chá que ajuda. Você tem alguma coisa assim que possa? olha, eu acho que os chás, assim, que são voltados para o feminino, né? A camomila, a artemisia, né? A canela, são chás que ajudam pelo meu conhecimento. Eu não sou uma pessoa muito, assim, conhecida da aromaterapia, dos chás e tal, mas eu uso muito chá calmante mesmo, né? Camomila, lavanda, esses chás que vão deixar a gente o oposto disso, né? Ao invés de estar super estressada, uma cidreira, né? Erva cidreira, muito bom. Então, são os chás que acalmam mesmo, né? E Eu eu acho tenho que, assim, tirar alimentos mesmo inflamatórios, sabe, Mônica? Eu acho que, assim, controlar um pouco a vontade. Não estou falando para tirar todas as refeições, mas uma refeição que você comece a diminuir, né, a ingesta de farinhas brancas, carboidratos, porque eles são muito inflamatórios. E, assim, é impressionante o tanto que melhora. E eu vou te contar, eu tenho uma colega, existe uma brasileira, né, uma jornalista brasileira, Sônia Hirsch, que escreve sobre alimentação natural. E um dos livros dela chama Só para Mulheres. E um dia eu fui, quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, 20 e poucos, sei lá, não lembro agora. Eu fui numa, como é que chama quando você vai autografar? Ela estava lançando o livro dela, a Noite de Autógrafos, exatamente. E eu comecei a conversar com ela, né? Falando exatamente isso. Nossa, eu tenho uma TPM, eu quero matar todo mundo. Nossa, tem uma irritação. Ela virou e falou assim: você toma leite? Eu falei, tomo. Ela falou: experimenta tirar uma semana antes o leite que você toma. Quantos copos de leite você toma? Uma hora que eu acordo e uma hora que eu vou dormir. Ela só tira. Eu fiz uma experiência de uma semana. Porque assim, né? Leite, né? Acho que dá para ficar, né? Eu substituo para uma coisa ou outra, não sei o que lá. Gente, mas foi uma revolução. Nunca mais eu tomei leite. Parei de tomar. Porque ela falou exatamente isso. Para você é inflamatório, é alergênico, enfim, o leite que a gente toma da caixinha é feito para. Os hormônios são da vaca, eles potencializam o seu hormônio, eles brigam com o seu hormônio e te tornam muito mais. Então, entende? Foi uma super sacada para mim, mas é óbvio que é para mim. Eu não estou falando aqui que ninguém tem que parar de tomar leite, que as pessoas têm que parar de tomar leite porque vai melhorar a TPM, também nem parar de comer farinha. Mas vale a pena, de repente, observar algumas mudanças nutricionais. Eu amo né? pãozinho e adoro um leite, mesmo que seja sem lactose. Agora você me fez eu pensar. E é difícil, porque eu amo tanto leite. Até um outro dia, Existem os leites vegetais que substituem, lógico que não é a mesma coisa. Mas você vai acostumando com o paladar, sabe? Você dá uma enganadinha no cérebro. Falar nisso, André, tem até uma pergunta aqui, pergunta não, né? Até uma afirmação. A Vanilza Ribeiro, ela fala assim: me altera o meu paladar, literalmente. Então, o que isso tem a ver? Você acha que a questão hormonal também, nesse período, mexe até paladar? Porque, olha aqui. Sim, porque o corpo começa assim, eu vou inferir, tá bom? Não é uma coisa que eu tenha lido ou que eu tenha, mas eu já ouvi uma vez uma ginecologista me falou que às vezes a gente vai buscar o que está faltando no nosso corpo.
Então, se a gente começar a perceber aqueles desejos que a gente tem sem estar grávida, sabe aquela coisa, nossa, que vontade de doce. É porque você está precisando da energia do carboidrato, entende? Mas aí o que a gente tem que ressignificar é qual carboidrato, porque se você faz o carboidrato que é inflamatório, que vai te deixar depois mais irritada, às vezes vale a pena você comer uma banana, ou uma tâmara, ou alguma coisa que tenha uma carga glicêmica e um carboidrato bom, entende? Então, assim, essa alteração de paladar deve estar muito relacionada com os hormônios mesmo, né? Então, tem fase do mês que você está De fato, mais apetitosa. O apetite está mais aguçado. Lógico, você está proliferando estrogênio, você está querendo experimentar a vida, você está para fora. E a progesterona, você já está mais, né? Os sabores mudam. Muito de alguns condimentos aí, sei lá, industrializados, ketchup, mostarda, coisas assim. Mas, nesse período do mês, eu sinto vontade, eu quero eles no meu alimento. Então, eu devo sim concordar com o que você está falando e com o que a Vanessa falou. Meu paladar muda. Uhum. Por exemplo, a pickles, né? É o pepino em conserva aqui americano. Eu não como. Ele pode estar lá na minha geladeira, ele não faz a menor diferença para mim. Se eu tiver a oportunidade de comer um sanduíche nessa época, em que tiver, eu quero comer os do que estão no sanduíche do meu marido. Então, na maior parte do mês, eu entrego todos os meus para o meu marido, porque ele gosta muito. Porque ele fica azedo para mim em outros momentos, mas naquele momento... Tá querendo coisa forte. É bem... Se a gente for pensar em sangue, em sangramento, a gente está perdendo uma certa carga nutricional, né? Então, assim, você vai sangrar, você está se preparando para perder sangue. Então, talvez você queira acumular mesmo algum tipo de alimento ou algum tipo de nutriente, mas vai muito, claro, do que você se alimenta ao longo do mês, entende? A gente não pode reduzir a nossa. Quanto mais a gente vai ter uma higiene nutricional, quanto menos industrializados a gente come, você vai ter menos desejos nessa fase e vai acabar substituindo por coisas mais. Como é que eu vou dizer? Melhores em termos de nutrição, sem tanto alimento processado, superprocessado, muita química. Os corantes são muito irritativos, então eles vão piorar a sua TPM, eles vão piorar o seu humor, entende? Então eu acho que esse pensamento, essa analogia, né, da gente fazer essa higiene nutricional ao longo do mês, e eu entendo que é difícil para caramba, né? Mas quando a gente vai conquistando alguns pequenos. Esse leite, para mim, é uma coisa que já me diz muita. Eu não tenho mais. Eu tinha muita mastalgia, dor na mama, sabe? Doía. Ela falou: tira o leite. Eu falei, cara, que isso? Né? Existem complementos também. Existem complementos também. Aí nos Estados Unidos eu tenho o Primrose, né? Oil. O óleo de prímula, que é muito bom para tensão pré-menstrual, né? Não sei se vocês costumam utilizar, mas eu lembro que quando eu morei aí eu procurei, porque aqui eu tomo. Então isso já me dá um equilíbrio, porque ele tem ômega 3, ômega 6, e ele vai ajudando a complementar essa questão nutricional, né? Óleo de prímula, né? Vou colocar aqui nos comentários. Chama Primrose Oil. Primrose. Deixa eu mandar um beijo para a galera que está aqui, aproveitar esse intervalo aí. Beijão para Lucy, Vanessa, a Vanessa é parceirona lá no Brasil. A Sema, Débora, beijo. Quem mais aqui? Quem está aí no Instagram? O Dirley, tem homem assistindo a gente, olha que bacana. Olha, que ótimo. Ana Cecília, Marli Soller, a Karina Sandivite, o Nilson, a Cidinha Brito, aqui da Filadélfia, a Marcilei, também aqui da Filadélfia. Legal, a Nair. Tanta gente. A Nair. A Dulce, uma amiga maravilhosa de Manaus, que está aqui passeando e já está indo embora. E a Aline Crusta falou: olha, obrigado pelo nome do óleo. Ah, tá. Você colocou aí o nome? Eu coloquei e vou depois colocar em óleo inglês de primo também, lá. Colocar algum link para vocês encontrarem. Legal. É isso aí.
Pois é. Ai, um beijo aqui para Vera Lúcia, minha tia. Beijo, tia. Pois Um é, beijo para todo mundo. tem bastante gente. Esse papo é interessante porque a gente, né, o programa é sororidade em alta, mas tudo que tem em relação à mulher a gente sempre traz aqui. E falar da saúde feminina é muito importante. A gente acha que sabe tudo e passa o tempo, tanta coisa vai acontecendo, que essa questão de hormônio. Olha só o que eu acabei de ouvir, leite, faz um teste. Eu tô aqui pensando, desde a hora que você falou, e agora? Eu tô brigando comigo, o que que eu vou fazer? Como que eu vou tirar o leite? Eu preciso fazer esse teste, mas a primeira coisa que eu tomo de manhã é o leite. E agora? O que que eu vou substituir? Não, refrigerante, nem pensar. Não. Imagina, não. Pensando no leite. Olha André, isso. devolve o leite, porque Por favor, Olha, André. posso falar? Quando eu morava aí, E a eu oferta de leites vegetais aí é tão grande. Aqui não é assim. Aqui no Brasil, aliás, é absurda. não, Leite de coco, leite de amêndoa, leite de arroz, também em todos casa. esses leites. Eu não sofreria desse mal porque eu não tomo leite, eu não sinto falta nenhuma dele. Não é uma coisa que eu não goste, mas eu não sinto a menor falta. Mas em casa, sempre que eu faço alguma coisa, eu tenho leite em pó, que é de coco. Então, ele tem açúcar natural dele, eu uso Boa ele. ideia. Ou então, eu tenho leite de amêndoas. Inclusive, eu tenho E você que gosta de coisas mais assim, temperos mais fortes, usar coisas mais naturais também, tipo páprica, açafrão, cominho. Nossa, tinha um supermercado que eu ia do lado ali da onde a gente morava e tinha uma infinidade de opções, assim, sabe? Então, assim, eu nunca achei, gente, quando eu fui para os Estados Unidos, eu nunca achei, olha a minha inocência, né? Que eu ia achar coisas tão, ou mais, za'atar, sabe? Então, são coisas que, açafrão é ótimo e dá um super sabor. Então, assim, começar a fazer essas substituições é muito bom para o nosso ciclo hormonal, sabe? Pra gengibre, que é gente. inflamatório. Gengibre, exatamente. Gengibre, canela, né? Adoro E canela. assim, canela é ótimo para Leite menstruação, com né? canela é uma delícia. leite. De Leite repente, de amêndoa com A minha canela. mãe, agora eu vou culpar minha mãe, André. A minha mãe me ensinou a tomar leite com canela no frio. então, de repente, colocar esse leite vegetal e colocar canela, Nossa, não vai sentir o gosto do leite, né? Exatamente. Certo. Diminuir irritativos, né? Diminuir também o café. Eu acho que o café, a gente é muito viciado em café. Eu tiro, às vezes, o café. Eu fui diminuindo o café, eu tomo ele de manhã, até a hora do almoço. Depois eu não tomo mais e me fez super bem, sabe? Também, porque você vê que muda também, né? Usar mais castanhas, né? As oleaginosas mas assim, veja, isso é muito individual, né? Eu não gosto também de ficar falando porque as pessoas têm alterações aí gordurosas, né, no fígado. Então a gente não pode falar, eu só estou falando que são testes e sempre passar por um nutricionista, por um médico, né? Até o óleo de prímula a gente tem que tomar com certo cuidado, porque ele pode, em algumas situações, aumentar sangramento, em trombofilias. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que perguntar para o médico se pode. Ah, legal. Poxa, bacana, né? Eu estava aqui, a gente dá uma viajada quando começa a falar desse universo feminino, né? Eu tô fazendo aquela massagem linfática justamente pela retenção de líquidos, né? Justamente é muito mais a questão saudável do que a questão visual, vamos dizer assim. Acho que as duas são muito entrelaçadas, mas é muito mais muito menos do que eu vejo no espelho do que o que eu me sinto, porque eu me sinto muito inchada do período total do mês, não é somente na minha tensão pré-menstrual, e essa drenagem ela tem me ajudado muito. E conversando com será que eu posso chamar massoterapeuta? Acho que é o jeito mais correto de falar. Ela me disse, a Fernanda, um beijo para ela, da nossa comunidade, mais uma brasileira linda aí que cuida de mulheres. Ela me disse ela me explicou, né, a questão das gorduras, da celulite e tal. E isso foi uma coisa que, embora adolescente eu já quisesse entender, ele estava sempre na minha cabeça, ficou uma memória muito de gordura mesmo, que vem gerar essa gordura no meu corpo, esse acúmulo de gordura.
quando na verdade o prato principal dessa gordura localizada no meu corpo é o carboidrato refinado, que é inflamatório. Então, já fica aí, estava aqui na minha cabeça o tempo todo, eu sei que não é literalmente o nosso tema, mas para as mulheres também prestarem atenção nisso, né? Às vezes a gente está... Você se incomoda com o que você vê, é saudável que você vá procurar se cuidar. Se não foi o meu caso, não foi por celulite que eu cheguei até ela. Mas essa é uma informação que eu acho que vale a pena ser dividida. Mas é gostoso, né? Essa semana, quando você tá assim, nossa, uma massagem. Olha, você tá falando aqui, eu já tô pensando, né? Já tô pensando em marcar uma já. Acho que vale muito a pena. Porque realmente... esses pequenos autocuidados, né, que a gente tem que fazer, né? Porque a gente cicla e a gente merece. Independente da celulite, Desculpa, não, a gente cortou para a gente. Tá delay. Tá dando Pode delay. Repetir, por favor. Eu estava falando que essa drenagem, massagens que a gente vai fazer, faz parte desses autocuidados que a gente começa a introduzir na nossa vida para não prejudicar o nosso ciclo hormonal, né? E para ter um período pré-menstrual um pouco mais equilibrado. Então, assim, não é de uma hora para outra que a gente começa a enxergar esse tipo de coisa, o que faz bem, o que não faz, né? Como eu diminuo o meu ritmo, como eu marco uma reunião em tal dia ou em tal período do mês para eu evitar que eu brigue com todo mundo. É uma mudança que você faz, né? Uma mudança que você faz já vai ter uma repercussão. Então, eu acho que eu não vou conseguir ficar sem meu leite. Mas, de repente, eu vou para drenagem, sabe? Ou eu vou para um escalda-pés, ou eu vou para um chá. Eu vou introduzindo pequenos hábitos. Isso, mais um dia de yoga, uma meditação. A Andréa tem um Instagram e ela tem colocado lá, agora acho que acabou, foi uma série que ela fez de uma posição de yoga por dia. Isso. E eu acompanhei isso de casa, até não comentei isso com ela ainda, mas eu fiz essas posições. Eram muito focadas, se eu não me engano, no pré-natal, né, Andréia? Antes do parto, né, no pré-parto, mas como já sabendo dos benefícios da yoga e tal, e precisando muito desse desligar da mente, eu acabei acompanhando e seguindo com ela de casa. Então, às vezes, igual a Mônica perguntou, mas o que a gente pode fazer de casa para facilitar, se a gente não tem isso ou aquilo, ou como ir a tal lugar a fazer tal coisa? A gente tem profissionais que disponibilizam gratuitamente através dessas plataformas, o Instagram, Facebook, YouTube. A gente tem aí esse escaldapé. Gente, o que é o escaldapé? Todos nós podemos fazer em casa. Tem esse chazinho. Lembra daquelas coisinhas de vó, né? Aqueles cuidadinhos de tia, aqueles cuidadinhos de vó. Todos eles podem te beneficiar de alguma maneira sem um alto custo. Por que não? Uma bolsa de água quente, né, Flá? Eu acho que, assim, é que a gente acha que para ter um cuidado ou para ter... A gente também aprendeu isso, né? Que para cuidar das nossas dores, a gente tem que tomar um anti-inflamatório XYZ mais caro da farmácia, né? Ah, não, esse aqui é bom porque ele é dessa marca e ele é muito caro, então esse aqui vai funcionar. E às vezes é uma mudança pequena, né, que você faz. E assim, essa ideia de uma postura por dia, essas posturas eu quis fazer direcionada para as gestantes, mas elas são para todos podem fazer e devem fazer. E é assim, é uma coisa que não fica pesada, porque as pessoas quando pensam assim, vou fazer yoga, vou sentar, eu vou meditar, eu preciso de 1h30 e eu vou colocar o pé atrás da cabeça. E na verdade, não. Né? É aprender a respirar, olhar para dentro, ver como o seu corpo se comporta em determinada posição. E o efeito que isso traz depois, né? Porque ele vai trazer um efeito a longo prazo, se você praticar com uma certa frequência, com uma certa um compromisso, assim. É um compromisso com você mesmo, eu acho, né? Eu sempre
que oração é falar com o seu Deus, né? Com aquele Deus que você acredita. E meditar é ouvi-lo. E praticar yoga. E praticar yoga é entrar no seu templo, porque o nosso corpo é o nosso templo. Então não adianta eu achar que eu vou meditar sem estar no meu corpo, entende? Então ninguém vê um cérebro andando sozinho meditando, sabe? A gente precisa do corpo. Então às vezes meditar é difícil porque você não praticou 2 ou 3 posturas que te organizam fisicamente para você mentalmente conseguir se organizar. Então, é muito legal isso que você falou, viu? E é muito legal o que a Fernanda falou também, da drenagem linfática. Sim, eu acho que... Pode ir, ideia. São esses pequenos cuidados, esses pequenos insights que a gente tem, sabe, Flávia? Eu até comentei com a Mônica hoje à tarde, tive uma consulta com um cardiologista para o meu marido, um acompanhamento dele, e aí quando ele estava tudo bem, tá tudo ok, era só um acompanhamento, mas quando ele olhou as medicações que ele já consome, né, para diabetes, para pressão alta, ele comentou algo que me chamou muita atenção. Ele falou: para 3 medicamentos você já está na taxa máxima. Eu não posso aumentar a dosagem, ele disse. Mas ele não disse, em momento algum, quais as coisas naturais que ele poderia fazer para desvincular desses medicamentos e não colocar um 4º medicamento. Ele só disse assim, porque se você não conseguir baixar a sua pressão, se você não tomar uma decisão e baixar a sua pressão de acordo com esses 3 medicamentos, a gente vai ter que colocar um 4º. Aí, quando a gente saiu de lá, eu não aguentava mais, eu queria sair. Né? Eu falei, viu? Então, o que a gente tem que pensar? Foi ótima essa informação. A gente agora tem que procurar as alternativas para você se reconhecer enquanto a pessoa que pode dar essa informação para o seu cérebro, e conectar com o seu corpo e compreender que você tem alternativas alimentares, que você tem alternativas para se movimentar, né? Para que você não vá para essa 4ª medicação, para que você diminua as outras 3. Então, essas pequenas informações do dia a dia, elas podem mudar a saúde do seu dia a dia, ela pode mudar mesmo a sua história, né? E eu sei que ele já vem de um progresso aí, que ele já vem mudando muitas coisas para positivo, né? Perdendo peso e tal. Mas acho que vale para todos nós, né? Por que tem que ser uma dosagem hormonal que eu tenho que colocar em você, se você pode mudar o hábito para uma acalmar, colocar uma musiquinha ali, fazer um escaldapé aqui, ter 1 vez ou 2 vezes por mês, naquele período, a sua massagem, se você não pode manter isso semanalmente, 2 vezes por semana, né? Então, essa é, com certeza, a intenção desse encontro, é trazer essa informação para vocês e fazer com que vocês todos aí que estão nos assistindo percebam, e nós também, que existe sim maneiras de se cuidar, de se conhecer melhor, de se dar essa segunda chance, se você ainda não começou, né? Porque eu acho que isso é muitíssimo importante. E, André, é muito bom, assim, a gente está quase correndo esse tempo, mas é muito bom ter o seu conhecimento e poder ouvir e poder ter essa partilha aqui com a gente, viu? Gratidão. Nossa, eu estou muito feliz de encontrar vocês, poder falar um pouco de um assunto que eu gosto muito. E assim, tirar um pouco as pessoas da zona de conforto, né? Tanto do pensamento, a menstruação, né? A TPM, os estigmas que elas trazem, mas também do nosso comportamento em relação a ela, né? Flaviane, eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira diferente em relação à menstruação como um processo natural, normal, saudável, acho que é essa a palavra, e como a gente, com pequenas mudanças no nosso dia a dia, a gente tem efeitos fantásticos na prevenção das coisas, né? Porque uma hora que está instalado o problema, realmente é mais difícil, aí a gente tem que ir para medicações mais pesadas, mais chatas, mas também é possível reverter alguns processos. Então, começa tudo aqui, ó, tudo no nosso pensamento, na nossa... Eu tenho um amigo pessoal, que é o Patrick, que eu mando um abraço para ele, que é da família cetogênica aí no Brasil, que é um grupo que atende centenas de pessoas, né, e com informações, assim, maravilhosas e gratuitas, né, então você não paga para participar. E o Patrick sempre toca nesse assunto, né? O que é muito óbvio para a gente, né? Qual a diferença entre o veneno e o remédio? A dosagem, né? E isso, agora, da precaução,
com relação à precaução, quanto custa para você se alimentar melhor e precaver certas situações, do que simplesmente não se preocupar com a sua alimentação, adoecer, e quanto vai custar para você se curar dessa doença? Pode até custar um pouco mais, né, Flávia? A gente se precaver, as terapias aí que a gente faz e tal, mas é um investimento que a longo prazo a gente com certeza vai usufruir. Eu acho que a gente só tem 5 minutos e eu quero dizer mais uma coisa que engloba muito a nossa comunidade aqui também. Esse negócio que a gente está falando de alimentação, a gente está vendo aí toda hora postagens de doação de alimentos orgânicos. Doação de alimentos orgânicos acontecendo na nossa comunidade agora, principalmente com essa pandemia. E algumas pessoas ainda acham que não faz diferença. Abram a mente, pessoal, aproveitem. Totalmente diferente, né? Porque é mais sujeira entrando, né? Que vai poluir e deixar a gente mais difícil ainda. Sim, com certeza. Andréia, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu creio que nós vamos ter outros temas aí para falar, com certeza, sobre a saúde feminina, porque a gente não está definida só em hormônio, né? Mas muito mais vem por aí. E eu queria também aproveitar e agradecer aí os nossos sponsors, né? Brazilian Hair, que é o nosso style. Inclusive, nós estivemos lá no sábado fazendo o sorteio do kit feminino e masculino, o pessoal ganhou. Depois eu vou lá para tirar foto. Temos aí o Northeast Care Repair, que é o Tavares Community, onde você vai lá, faz a inspeção do seu carro, troca a pastilha de freio, óleo, enfim, e sai de carro novo também quando você quer trocar. Lembrando que a gente também tem o estúdio da lindíssima Carla Riccioli, né, que eu falo que é a cliente top fidelizada nossa, né, fica aqui no Espaço Fili, então hoje ela tem aí a parte de micropigmentação, sobrancelhas, manicure e pedicure, tem também tratamento de pele, enfim, tem cílios, coloca cílios também, agora faz o lifting dos cílios, agora é moda, né? Bom, aqui mulherada tem tudo de primeira linha. E também vamos falar da Signarama, tudo que você vê hoje aqui nessa questão, né, dos impressos visuais, que a gente fala que a comunicação visual é toda feita pela impressa, né, pela Signarama. E aqui nós temos também o Beni Clean, que faz totalmente a limpeza de carpetes, bancos de carro, também limpeza de carpete residencial e comercial. E temos a maravilhosa Carol, que está bem dentro desse contexto que nós falamos hoje, que é a Puro Sabor Fitness. Então, ela não só faz as comidas fitness, né, balanceada, mas ela também é uma inspiração. Ela é uma pessoa que inspira, está sempre com dieta, sempre na academia. Então, ela inspira a qualidade de vida saudável. Tá? Quero falar e mandar um beijo para ela, Carol. E aqui também temos Denis Back to Basic, a barbearia especializada em cortes masculino, que fica aqui na Torres del Avenue 7418. Também marque lá, veja nos nossos stores. Lembrando que tudo que a gente fala aqui dos nossos sponsors fica no nosso store 24 horas, tá? Olha lá no Instagram da Rádio Filho. Temos o Dom Pedro Mits, que é o supermercado com produtos brasileiros, hispano, português, que está aqui também pertinho na Castor Avenue, na Filadélfia. E tem as ofertas lá que foi feita esse final de semana, que dura até sexta-feira. E tem também a minha amada querida Bianca, do estúdio Mega Hair, que está com uma novidade agora. Gente do céu, não tem como. Se você quer colocar umas mechas, quer dar um volume no seu cabelo, tem agora um método do Headstream. Eu estava lá com ela vendo. Gente, é maravilhoso. É uma técnica, assim, top. E eu falo que ali é um estúdio, né? Ali você vai encontrar vários tipos de tratamento. Mas o cabelo do Mega Hair é top, assim, eu vi ela fazendo, gente, é muito legal. Antigamente o pessoal ficava o tempo todo, né? Tem esses métodos ainda que a gente fala que é o ponto, de italiano, ponto, não sei o quê, mas agora você vai com a maquininha ali, cara, tipo assim, em 45 minutos, no máximo uma hora, você sai pronta, de cabelo novo, de visual novo. Acho que eu vou lá pôr um longo. Pois é, e eu tava vendo, eu falei, gente, como mudou. Ou seja, você pode dormir de um jeito e querer acordar de outro, com as mechas desse tamanho. Tudo cabelo natural. Só cabelo natural, só a primeira linha. Então, estúdio também da Bianca Mega Hair. E vamos falar também da MM Advertise. A MM Advertise, tudo que você vê na questão de logotipo criado, é feito pelo nosso núcleo de criação, MM Advertise.
ela faz não só a parte de publicidade, mas de criação, posicionamento de marca estratégica no mercado. Enfim, tem muitos serviços aí, depois vocês podem entrar em contato também, ver no nosso Instagram. E também tem um link, olha o nosso site para você ver os serviços que nós fazemos. Então, comunicação visual e criação, tá tudo junto, atrelado aqui na rádio, né? E é isso aí, gente. E esse final de semana aí que tá chegando aí, tem novidades para vocês também. Hoje nós entregamos, na sexta-feira a gente fez o sorteio do prêmio de $1.000 aqui na rádio. E hoje a nossa ganhadora Joyce veio e recebeu o prêmio, tiramos foto, vamos postar nas redes. E quero agradecer a todos vocês que participaram também dessa premiação. E foi top mesmo. Foi um trabalho focado em crescimentos de seguidores no Instagram. Mas segmentos reais, né? Seguidores reais. Pessoas que realmente estão, assim, atreladas com o que você faz, seu trabalho, te segue, realmente se interessa. E foi um sucesso, viu? Foi muito bom. Quero agradecer foi mesmo. Filadélfia, região, enfim, de Lisboa, para nossas amigas aí que assistem, o pessoal tudo aí ao vivo. Lembrando que daqui a pouco esse programa sobe para o YouTube. Exato. E se vocês quiserem, também podem assinar lá no YouTube, inscrever para receber as nossas programações por lá também. A gente ainda não sai ao vivo no YouTube, mas estamos aqui, ao vivo no site. Logo a gente vai deixar o Face e nós vamos subir só para o YouTube. É isso aí. Eu também. Mais uma vez, obrigada. Né? Quando vier passear nos Estados Unidos, já sabe que tem mais um local para conhecer. Vai ser sempre bem-vinda. Vai ser pessoalmente. Viu? E agradeço muito, muito por você dividir conosco hoje o seu conhecimento. Gratidão. Obrigada, gente. Muito feliz. Um beijo. Uma boa semana para você aí, porque só está iniciando, né? E estamos em contato. Beijo. Para vocês também, gente. Um prazer. Prazer. Tchau. Tchau.